Salve atinados e atinadas, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa do sul do Brasil. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD 53 e estamos gravando aqui no Alma Studios, Vida e Alma Criações. E tem novidade aqui no Alma Studios, que é o Alma Clube, que você pode se tornar um Alma Cluber conosco aqui neste espaço. Se quer saber mais, então entra no Instagram do Alma e você vai saber tudo do Alma Clube. Sempre começo agradecendo aos nossos apoiadores que estão desde os primeiros episódios, que é a Zós Cervejaria e a Lacute Pizzas. E onde vocês nos encontram? YouTube, Spotify e Apple Podcast. Aqui na tela está aparecendo o QR Code e esse QR Code leva você para o nosso Instagram. Lá tem diversos recortes de tudo que a gente já fez e já falou aqui. Foi criatividade, mercado financeiro não, as finanças, como empreender. Cara, muita coisa. Muita coisa mesmo, assim. Então, olha esse QR Code aqui, vai lá no Instagram e já pega só um apanhadinho do que já aconteceu aqui. E se preparem que tá vindo novidades. E hoje eu já vou contar uma novidade que a gente tá muito feliz em poder compartilhar com vocês. Antes da gente continuar aqui, eu quero fazer um convite para você que quer se tornar um atinado e fazer parte da nossa comunidade, que também nesse QR Code tem um link da bio lá no Instagram, que vai para nossa campanha do Apoia-se. Então, se você quer fazer parte dessa comunidade, com valores a partir de R$15, você já consegue se tornar um atinado junto desse grupo aqui maravilhoso e é só sucesso. Antes de apresentar os nossos convidados e continuar, eu quero apresentar os nossos dois patrocinadores, né? Um patrocínio master e um patrocinador. Primeiro vou começar com o nosso patrocinador, que é Incomum Agência. A gente está muito feliz em poder tê-los aqui conosco nesse projeto que já está há 6 meses na rua. E, bom, não tem que falar muito obrigado, Incomum. Ou Incomum. E quero apresentar para vocês também o nosso apoiador master. Patrocinador master. Um lugar criativo é aquele em que as pessoas se sentem bem. É aberto, convidativo a todos e, por isso, inspirador. É assim o Parque Una, um bairro planejado que atrai aqueles que buscam uma vida mais leve e simplificada. É onde a segurança vai além das rondas e do sistema de monitoramento, mas se baseia em técnicas arquitetônicas e urbanísticas que promovem circulação, ocupação, relacionamento interpessoal e bem-estar. O Parque Una em Pelotas já é um bairro vivo e consolidado. Perfeito para quem quer trabalhar, morar, revigorar sua vida ou a da sua família. Parque Una, um bairro para ser vivido agora. Muito obrigado por acreditar nessa proposta. Ao pessoal da Idealiza e do Parque Una. Um lugar de gente criativa. E quem mais é atinado conosco que está fazendo parte e está apoiando o nosso projeto? Laura Viana, Gui Monks, Franco Xavier, Gigi Trepton, Laila Palazzo, Paula Toffer e Bianca Rich. Nosso assunto hoje, do manuscrito à publicação. Quais os desafios de publicar na nossa região? Quais são os corres? Quais são os louros? Como quebrar fronteiras, o que é um bom livro, o que não é um bom livro, quais os desafios de escrever. Pelotas tem consumo de leitores e de literatura e de pessoas que escrevem? Como é ter uma esposa como editora e um escritor como marido? Nossos convidados de hoje, Gabi Maza, é jornalista formada pela UFPEL, criou um projeto de jornalismo comunitário na Colônia Z3 em 2001, ingressou na assessoria de imprensa política, atuando na Prefeitura de Pelotas e na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Em 2006, fundou a Satolep Press, com Nauro Júnior, ampliando para a editora em 2012. Desde então, coordena diversos projetos editoriais e de comunicação, destacando a cultura e identidade da região sul, incluindo os do Nauro, com quem é casada. Seja bem-vinda. Amar e mudar as coisas nos interessa mais. @Gabi Maza. Sucesso total. Nosso segundo convidado, Nauro Júnior, fotógrafo, escritor e documentarista. Licenciado em filosofia pela UFPEL, com pós-graduação em docência no ensino superior pela PUC-RS. Atua há mais de 3 décadas como fotojornalista, incluindo longa passagem pela Zero Hora, onde inovou na reportagem fotográfica multimídia.
no audiovisual e na literatura, desenvolve projetos que retratam a cultura e identidade da região sul. Também tem experiência como professor e realiza expedições documentais pelo mundo. E hoje está sentado aqui com a sua editora Na Vida Impressa e Na Vida Vivida. Seja bem-vindo. Obrigado. Quem tem medo de pesadelo, não se permite sonhar. Teu arroba? @Nauro Pelotas. Aqui comigo o nosso co-host e um dos sócios da Incomum, nosso patrocinador aqui, Cuca. E aí, quando um ovo se rompe pelo lado de fora, a vida acaba. Quando se rompe pelo lado de dentro, a vida começa. @Cuca em Comum. Ele sempre, Que né? lindo isso. Né? Ele... Aonde é que eu li isso, será? Isso é um trecho do livro do Nauro, de um autor desconhecido, que ele cita como não, Sim. né, que não... Mas eu trouxe aqui em homenagem ao Nauro e também porque faz sentido, né? Total. Vai conversar hoje. Escrever é diferente de ler, que é diferente de contar. E também é diferente de escutar. @Alan Miguel Gonçalves. Meus amores, meu casal, sejam bem-vindos ao Tino. Me contem um pouquinho quais são com um pouco da história de vocês, contada e vivida, mas vamos começar pelos perrengues aqui. Quais são os desafios da nossa região de escrever, de publicar e de distribuir? O que vocês têm na trajetória de vocês? O que vocês percebem aí da nossa região, as características e particularidades? Pode começar. Pode começar. Eu que estava nervosa, ele disse pode começar, que ótimo. Eu acho que a gente tem uma visão dessa região muito otimista, né? A gente, na Satolé Press, a gente tem a nossa frase é canta, tua aldeia e serás universal. Então, eu acho que a forma que a gente olha daqui para lá é sempre muito positiva. A gente enxerga mercado para livro, a gente enxerga mercado para histórias, e o que a gente não tem de entrega, a gente busca. Então, a distribuidora, que sempre foi uma coisa muito complicada assim, para a gente como editora Satolé Press, a gente demorou um pouco, mas a gente encontrou. Então, acho que a gente foi desbravando cada uma dessas dificuldades de ser uma editora independente do interior do Brasil, né? Quase na fronteira com o Uruguai. Eu acho que a gente acabou sempre encontrando uma forma de mostrar que daqui a gente pode cantar a nossa aldeia e ser ouvido ao longe. Acho que é mais ou menos isso, né? Uma vez eu vi uma frase eu vi uma entrevista da Marta Medeiros, que ela dizia que se o resto do Brasil não quisesse comprar os livros dela, o Rio Grande do Sul faria dela um sucesso. Eu adapto isso e digo que se o resto do Rio Grande do Sul não quiser comprar meu livro, Pelotas faz eu ser um sucesso. Mas né, graças a Deus eu consigo vender hoje pela internet para o Brasil inteiro. E a minha vida de escritor, ela começa como uma aventura, como um desafio, e foi em 2009 quando houve o acidente do Brasil de Pelotas, onde acabou falecendo o Cláudio Milar, o Regis e o Giovanni, e eu já trabalhava em jornalismo há 20 e tantos anos, e eu me dei conta naquela noite do acidente que eu não estava em frente a uma notícia, eu estava em frente a um fato histórico. E os fatos históricos, se não forem contados com início, meio e fim, eles acabam virando lenda urbana. O fake news sempre existiu, né? Então, naquela época já se começa a dizer coisas que eu sabia que não eram verdade sobre aquele assunto que eu tinha visto tão de perto, que era o acidente do Brasil de Pelotas. E na noite que eu estive lá, eu me veio essa frase, né? Essa noite nunca vai acabar. Porque eu olhava aquele ônibus capotado no fundo daquele precipício, com amigos mortos, e eu pensava, todas as vezes que alguém falar desse acidente, alguém vai pensar onde eu estava nesse dia, né? E isso é um fato histórico, acontece isso com as Torres Gêmeas, acontece isso com alguns fatos históricos, isso transcende a notícia factual. E eu pensei, eu preciso escrever um livro sobre isso. E na época, eu não era, né, eu era um aventureiro, um fotógrafo que decidi ter um blog dentro do Jornal Zero Hora para escrever os bastidores da vida de um fotógrafo. E
E a Gabi corrigia todos os meus textos, que eu tive um ensino fundamental péssimo, né? Estudei em escola pública, terminei o 2º grau com supletivo. Né? A faculdade para mim foi uma maratona por dia, porque eu ainda decido fazer uma faculdade terrível como é filosofia. E aí eu estava escrevendo e pensei, vou escrever um livro sobre isso. E aí eu acho que eu estou te respondendo o que é escrever e o que é ler, né? E quando eu começo a escrever, eu tinha um sério problema que era... a vida toda eu trabalhei com grandes repórteres e eu era casado com uma jornalista que tem um texto brilhante. Então, eu sei o que é um texto bom. E quando eu escrevia um texto ruim, eu sabia que o meu texto era ruim. E aí eu tentava escrever o livro. Quando eu chegava na página 30, o meu texto descambava para o sensacionalismo, né? Porque tu tá mexendo com paixão por futebol, com tragédia. Sim. E aí eu via, não, eu não consigo. E aí primeiro eu convidei a Gabi para escrever o livro comigo. A Gabi disse, nem pensar. Não vou escrever sobre esse assunto, é um assunto que não faz parte, né, tragédia, não entendo de futebol, não gosto de tragédia, enfim. Gabi gosta das coisas bonitas da vida e aí eu estava procurando alguém que eu admirasse como um texto que tivesse trabalhado comigo e veio duas ou três pessoas e acabou vindo o Cecconi, Eduardo Cecconi, e eu convido ele para escrever o livro comigo. Foi a melhor escolha. O Cecconi sabia tudo de futebol. O Cecconi era um cara ponderado, não gostava de tragédia, então a gente tira essa coisa do sensacionalismo, né? Nós dois amávamos jornalismo literário, Truman Capote, Goethe Lise. E o livro acontece em 10 meses e a gente faz um livro incrível, assustador até, porque o acidente foi dia 15 de janeiro. E dia 31 de novembro a gente lança o livro na praça. Aí eu, como sempre, como tudo que eu faço, eu achei que ia ser um fracasso, que não ia ir ninguém. Quem é que ia querer saber de ler um livro que... E a gente, o Cecconi vem de Porto Alegre, a gente pega o carro e vai para a praça. E quando a gente chega na praça, foi uma loucura, assim, né? Tava a torcida Chavante, ou a cidade de Pelotas, precisava exorcizar aquele acidente. E o livro teve esse papel de exorcizar. Então era uma multidão na praça. A gente não conseguia, né, Gabi, chegar no salão de autógrafo, porque as pessoas nos atacavam no caminho. A gente assinando o livro, eu não sabia nem como era autografar um livro. E a gente senta e tem uma fila gigante com um Chile na fila, Hilda Simões Lopes, Marazório Magalhães, e eu completamente assustado com aquilo, né? E eu acho que depois posso falar dos outros livros, por que eu escrevi, mas eu acho que esse livro conta muito, assim. E o que acontece? A gente faz esse livro por uma outra editora, por uma editora de Pelotas na época, e a gente não tinha controle de absolutamente nada, o livro vendendo muito, e a gente não sabia quantos livros eram vendidos, não sabia nada. E aí só para entender como nasce a editora, né? Não sei se tu quer... Não, aí quando o Nauro começa a escrever O Náufrago de um Mar Doce, a gente começa a conversar e eu falei para ele, por que a gente não tem uma editora, né? A gente em 2012 daí já. Começou só como assessoria de imprensa, então, a Satolé Press. Assessoria de imprensa, fotografia, era isso. Era uma assessoria de comunicação, né? A gente, na verdade, a Satolep nasceu com a ideia de uma agência de notícias, né? Porque, como tudo, assim, os bastidores da nossa vida, né, que fazem as histórias acontecer, a gente não tinha nem intenção de nascer a Satolep. Aí a Sofia nasceu prematura, ficou 3 meses na UTI, e eu tive que pedir demissão da Assembleia Legislativa. E aí, tinha que ficar cuidando dela, um monte de funções de saúde, e aí o Nauro diz... Mas por que a gente não faz uma agência de notícias que Pelotas merece ter e tudo mais? E aí a ideia era... A gente achava assim, né? Nós achamos ainda. Sei que Pelotas é o centro do universo. Então, o que acontece é que o mundo precisa saber. E não tinha uma agência, né? Eu fazia freelance para a Folha de São Paulo, fazia freelance para o Globo, eu fazia freelance para revistas do centro do país. E eu dizia para a Gabi, não, nós vamos fazer uma agência e nós vamos vender através do nosso trabalho Pelotas para fora. Vamos ser os correspondentes de Pelotas para o mundo.
Não demorou um mês pra gente saber que não era bem assim. Não era assim, mas né? Nós íamos morrer de fome. As coisas foram se adaptando de uma forma que se encaixou na nossa vida, né? A Sofia foi crescendo, a gente foi tendo vários clientes, e aí em 2012, quando teve essa ideia do livro, que foi o segundo, que aí ele já estava com mais coragem de escrever, né? E era o meu primeiro livro meu, né? Não era um coautor, assim. Aí a gente teve essa ideia de... Eu disse, o que a gente precisa para fazer uma editora? Fui atrás, a gente transformou a Satolep também em editora, e aí a gente fez o Náufrago com todo o jeito que a gente queria e tudo mais, e aí na hora de lançar, aí eu falei pro Nauro, nós vamos lançar fora, né? Já vamos começar lançando fora, vamos, porque como é que é uma A Noite que Não Acabou também tinha a nossa cara, né? Porque foi o Valder que fez o projeto gráfico, a capa é linda, tudo, mas a gente entregou tudo para uma editora, eles imprimiram. E continua com essa editora. Não, o Náufrago hoje... As edições. A gente pediu para estancar. A Noite que Não Acabou, em 2013, ele teve a última tiragem e nunca mais teve. Hoje ele é um livro raro no mercado. Tanto que se tu botar agora na internet aí, o mínimo que tu consegue na estante virtual, ele tá custando 300, 400 reais. E se vocês quisessem, vocês poderiam Podemos, o livro é nosso, mas a gente nunca mais vai publicar. Por que essa decisão? Por 2 motivos. Primeiro, fazem 15 anos que eu sou escritor e eu já tenho um livro raro no mercado. Isso já é maravilhoso. Vamos continuar. Isso é maravilhoso. Então eu não vou publicar mais. Pô, os caras estão se estapeando, pagando. Já vi um cara que pagou 500 reais numa edição, num livro no Mercado Livre. Mas dá pra fazer uma edição especial com 50 cópias. E segundo, não tinha pensado quando eu convidei o Ceccone para escrever comigo, eu sabia que eu tava convidando um doido. O Ceccone é um doido. E o Ceccone é espírita, é um cara muito... E ele disse que o livro tinha cumprido o papel social dele, que era exorcizar aquele momento, mas que num mundo onde as pessoas adoram tragédia, o livro estava... As pessoas compravam o livro para sofrer. E o livro é muito bom. Só que ele conta uma tragédia, entendeu? E então ele disse... Tu que sabe, o projeto é teu, tu me convidou, se tu quiser tu pode continuar, mas eu por mim não publico mais. E aí, não adianta a gente publicar o livro como ele era em 2009. Aconteceu muita coisa com o Brasil, aconteceu muita coisa com as pessoas que né? O filho do Milar hoje joga no Brasil, então teria que fazer uma reedição. E a gente não tá afim. Laura, tu falou. Eu queria saber. Precisava da Gabi para revisar e não sei o que. Eu imagino que. Para tudo. Com um casal, vocês continuem ainda se revisando, se ajudando e tal. E eu tô lendo, né, o teu livro, A Vida Cabe em um Fusca. Cara, é sensacional, assim, né? É um livro que conta, não é uma biografia do Nauro, mas conta parte da vida do Nauro envolvido nas aventuras com o Fusca, né? Ou com o Fuca, como a gente diz, né? O primeiro capítulo dele já é uma coisa, assim, de tirar o fôlego. Parece que tu tá vendo um filme, né? O barco na água, aquela coisa toda Inca, né? A morte perto. E tu tava dizendo que da tua evolução como escritor, né? E eu lendo isso e eu pensando, cara, como o Nauro sabe compor uma narrativa. Como é que entende todos os momentos? É um storytelling, né? Com todas as características que precisa por uma boa história. E aqui cada capítulo é uma excelente história. Então eu queria que tu falasse um pouco disso. Como é que tu coloca as ideias no lugar? Como é que tu busca coisas... tem uma coisa que é uma característica de um livro biográfico, né? Que é, cara, tu precisa da tua memória. E a tua memória não vai te dar todos os detalhes. Então, alguma coisa tu tem que dar uma conectada, né? Me conta isso. Eu tenho uma curiosidade de escritor também. Bom, o Fábio, que é o que faz o prefácio do livro, ele sempre briga comigo que eu digo que eu não sou escritor. Eu sou um fotógrafo que escreve, né? E eu acho que a minha maior fonte de pesquisa como escritor é a fotografia. Eu passo o tempo todo... Se eu pegar o meu celular e fizer uma foto tua aqui agora, daqui a 2 anos eu vou olhar essa foto nesse momento e vou lembrar exatamente de tudo que nós falamos. Se eu não fizer a foto, acabou, meu velho. Eu não tenho memória para nada. A fotografia é a minha memória o tempo todo. Eu trabalho com memória visual, assim. E eu acho que os meus livros, principalmente o Náufrago
e A Vida Cabe em um Fusca, eles são muito fotográficos, né? Quem lê esses 2 livros, ele tá enxergando o que eu tô dizendo. Tu não tá lendo e uma história e, enfim, divagando sobre ela. Não, tu tá como se tu estivesse olhando um álbum de fotografias, assim. E para isso, eu fotografo muito tudo que eu faço e eu acabo indo buscar as minhas pesquisas em fotografia. Claro que eu tenho que anotar nomes, eu tenho que anotar datas, mas isso aí tu encontra. Por exemplo, quando eu tô falando da Copa de 78, cara, tu faz uma pesquisa. Quando tu encontra com pessoas na estrada que também tem um Fuca, e aí tu relata o nome delas, como é que eles se lembram do nome dessas pessoas? Tem uma coisa interessante também, que a Expedição Fusca América começou numa época em que o Facebook era, né, a principal fonte de expressão de então mídias sociais. Então as pessoas apareciam ali também. A gente descobriu o sucesso da Expedição Fusca América porque o Facebook começou a receber as histórias, né? E o Nauro ia viajando e a gente tinha a equipe terra, e aí ele ligava e mandava as informações e a gente ia compondo aqueles textos com riqueza de detalhes muitas vezes, né? E as pessoas começaram a interagir e assim, ó, de uma diversidade de gerações, de idades, e a gente se deu conta que era como se ele tivesse fazendo um diário de bordo de cada uma das, né, aí tu recorreu esses textos para publicar. Sim, tu faz pesquisa. Fizemos uma pesquisa Facebook. bem ampla do Facebook. As fotos, que todas as viagens tinham uma produção, né, não só audiovisual como fotográfica, muito grande, né? E eu acho que também muito a gente vai contando a nossa vida, né, para os amigos, e a gente tem essa mania de ir transformando as nossas coisas em histórias, né? Desde o tempo que a Sofia nasceu, tu lembra da exposição. Então, eu acho que é a forma da gente ir andando e ressignificando e contando. Eu me criei numa fazenda, né? Numa estância, meu pai era capataz da fazenda, empregado lá, e a gente cuidava da fazenda. Então, à noite, a gente se reunia na volta de um fogão a lenha. Aí tinha uma reza toda noite, família católica, e depois ficava contando histórias. E o meu pai era um contador de história. Meu pai era tropeiro e ele contava história de assombração, ele contava história de como é que tinha sido curar uma vaca no campo, e aquilo sempre tinha muito detalhe. Meu pai tinha isso, meu pai era um contador de história. Eu acho que eu sou um contador de história, só que eu levo para as páginas, entende? Esse livro em especial, já que a gente está junto aqui, eu acho... A Gabi é minha editora, a Gabi é minha guia em tudo que eu faço, mas esse livro em especial, ela não quis ver. Ela foi a última a ler esse livro, né? O livro estava praticamente pronto quando passou pela mão dela. Por quê? Porque esse livro envolvia... muito a nossa vida. Eu era personagem envolvia do livro, muitas coisas muito pessoais. E a Gabi eu sou um cara que... Né, tem uma frase no livro ali que quando eu perdi o medo de ser ridículo, eu passei a fazer coisas das quais eu muito me orgulho. Eu tô cagando o que pensa de mim, entendeu? Talvez ultimamente um pouco menos, mas no fundo o que pensa de mim não vai mudar a minha vida, entende? A Gabi já tem mais esse cuidado, inclusive comigo, sabe? E muito comigo por eu ser assim. E aí, eu tinha... ela não queria ler o livro. Eu acabei recorrendo a 2 grandes amigos que eu admirava muito, admiro, que é o Ricardo Stefanelli, que foi editor da RBS, editor executivo da Zero Hora, do Diário Catarinense, e é o Fábio Schaffner, que é um baita repórter da Zero Hora, e eles me ajudaram nisso. Eu mandava o texto. Eu acho que eu escrevi umas 900 páginas para tirar essas 400, 370. Foi escrito na pandemia, né? Foi escrito na pandemia. Então, era um sofrimento muito grande, porque eu revisitei coisas muito duras na minha vida. Eu falo da morte da minha irmã, que era um tabu na minha família. Minha irmã morreu de feminicídio em 82, quando não existia essa palavra feminicídio. E nunca se falou disso lá em casa. Eu falei no livro, né? Então... a Gabi tinha muito medo de botar a mão
e fazer e não deixar tu colocar coisas fazer um filtro moral, que entendeu? seriam importantes. Exatamente. Então, pensando nas dores, em quem vai se chatear, se magoar. porque assim, ó, eu tive que meu irmão vai ficar bravo comigo se eu disser isso. Cara, o problema do meu irmão, ele que escreve o livro dele, entendeu? Chega um momento que tu tem que exorcizar essas coisas, né? Sim. Não, Eu durante muito tempo, eu sofri muito com esse livro. Eu tive crises. Eu me lembro de eu dizer pra Gabi, eu não devia ter escrito esse livro, né? Eu me arrependi durante muito tempo de ter escrito, porque as pessoas amavam, mas eu me estraçalhei nesse livro. Me estraçalhei total, assim. O que se diz é que tu tem que usar aquilo que tu tem de mais íntimo, né? Pra que as pessoas te identifiquem e gostem, né? Mas é duro quando termina. Verdadeiro, íntimo, quando verdadeiro. Termina, tu sabe, tu abre... Cara, tem umas coisas assim... Ele não é um best-seller, mas é um livro que vendeu quase 5 mil livros, entendeu? E pra Pelotas Pra Pelotas, né? sim. Não, Então tem pessoas que eu encontro na rua, a gente encontra... Esses dias a gente tava lá em Morredondo, num evento... E chega um senhor, Nauro, que alegria te ver, não sei o que, me dá um abraço e eu fico assim, onde é que tá a Sofia? Eu digo, tá vindo ali com a... E a gente já se olha assim, e ela começa a abraçar, quem é que a gente eu não digo, tá se quem é lembrando essa do pessoa? nome? Ela diz, eu li teu livro, me sinto muito íntimo teu. Eu nunca tinha visto a pessoa. Porque... E ela tem o direito de fazer isso. Claro. Eu dei o direito. Isso. Eu contei minha vida pra ela dentro da casa dela. Entendeu? Não foi uma visita lá em casa. Não. Eu entreguei a minha vida dentro da casa dela, no íntimo da casa. E ele se sente no direito a ser íntimo. Então é meio assustador, assim, né, cara? É meio assustador, mas... Vamos falar dos bastidores dessas produções? E aí eu vou perguntar pra ti, que tá bem nos bastidores, né? Não costuma... É o primeiro episódio de vocês falando juntos? Vocês já tinham feito um podcast juntos? Um único. Nós tínhamos feito um único, mas não falamos de nós. A gente falou de jornalismo. Não, então a gente vai falar de nós aqui, né? Quando a gente pensa na questão de empreender na região sul, mesmo que a gente tenha a ideia de mostrar a nossa aldeia, porque a nossa aldeia pode ser referência para o mundo, a gente tem outros vieses que às vezes não favorecem, como conseguir uma gráfica de fácil acesso, se consegue no Rio Grande do Sul, você tem que fazer fora. Vamos pensar também na questão de vocês começaram com a editora e vocês fazem distribuição também. Como que foram esses percalços aí para vocês distribuírem os primeiros livros e como vocês estão hoje? Bom, a gente, na verdade, começou com uma editora independente, que o autor chegava... Porque, assim, aí voltando só um pouquinho. Lançamos o Náufrago e decidimos lançar o Náufrago primeiro em São Paulo, na Livraria da Vila dos Jardins. Imagina a petulância do pessoal. Liguei para lá, perguntei se uma editora do Sul podia lançar, perguntei a agenda, aceitaram... Marcamos, eu falei, Nauro, vamos lançar no Jardim. A gente não sabia que livraria era essa, assim. Ela estava entre as livrarias mais bonitas do mundo, né? Aí eu falei pra ele, bom, já que vamos para São Paulo, vamos pro Rio também, vamos fazer os dois, a mesma coisa. É só ligar, né? Só ligar. As pessoas não ligam às vezes. Sou uma editora do sul do Brasil, livraria como é que era? Arlequim. Do lado da Assembleia linda, cheia de cultura maravilhosa. Então aí fizemos essa turnê, lançamos lá e aí depois lançamos em Pelotas. Os nossos lançamentos, a gente sempre pensou em um evento para não é só vender o livro, chegar lá, autografar. A gente sempre fez alguma coisa que abraçasse as pessoas, que as pessoas se sentissem abraçadas pelo livro, né? E pelotense tem tudo que é canto do mundo, velho. Quando chega um pelotense para lançar um livro... E para nossa surpresa, nos dois lançamentos a gente teve um bom público, foi super legal. E depois lançamos em Pelotas, na Feira do Livro. Bom, aí depois... Não, a gente fez São Paulo, Rio... A cultura de Porto Alegre, no Bourbon Country. E daí, quando nós chegamos em Pelotas, nós estávamos grandão, entendeu? Sim, porque o pelotense gosta disso, fila, né? Lançou lá primeiro. O Náufrago com Carpinejar na fila. Foi ótimo. Carpinejar na fila. E acontece uma coisa que eu vou contar só por curiosidade, não que isso me orgulhe, tá? Mas quando a gente lança o Náufrago em Pelotas, daí depois de toda essa... Aí o Mário Magalhães está lançando o Marighella em Pelotas. Porque ele é de Pelotas, ele vem lançar aqui.
e só tinha umas tia dele ali na fila, umas 5 ou 6 pessoas no Marighella, velho. E a nossa fila gigante, assim, olhava pra Gabi e disse, cara, tem coisa errada. Manda o pessoal ir pra fila dele. Eu vou lá ali. comprar o livro e vou entrar na fila, né? Fazer uma gentileza. Claro, cara, pô, foi incrível, assim, sabe? Não que foi incrível ele não ter público aqui. Sim, sim. Pô, o Marighella virou filme, né? Um cara Mas aí, maravilhoso. o gancho do filme, logo depois, o Henrique Freitas de Lima resolve comprar os direitos do Náufrago para transformar num longa, né? Que até hoje ele tem os direitos, agora renovou, então é um projeto dele. Então esse primeiro livro já mostrou que a gente, né, deu certo, né? No ano seguinte, um monte de gente começou a nos procurar para querer lançar livro. Ah, uma editora eu de procurei Pelotas. vocês. Exatamente. E a gente, bom, mas e agora? Como é que funciona? O que a gente vai oferecer? E a gente não queria ficar com esse compromisso da distribuição, que é uma coisa que realmente é muito difícil. Então a gente pegou 5 autores, né? Mas acho que foram 5, que aí tem o Deco, tem o Marasco, que foi o patrono. Tem o Deco Braga. foi o único que a gente bancou, né? Isso. Tem os outros... quem mais? 5 projetos. Tinha o Pelas Imagens, já era, não? Era o Marasco, o Deco, o Alvinho, eu... Isso. E a Lu não foi, né? Foi não, outro. Foi né? depois. E aí a gente faz um projeto. Bom, então a gente vai fazer um projeto de venda que a gente faz todo o livro com a melhor qualidade, com a melhor gráfica. A gente só trabalha com até então, a gente usa sempre a gráfica Palotti, que é uma baita gráfica. E a gente sabe que gráfica é essencial, porque não adianta tu fazer um livro lindo, bem diagramado, maravilhoso, e depois mandar para uma gráfica meia boca. Então a gente tem essa parceria com eles há muitos anos, todos os nossos livros foram feitos lá. E aí a gente vendia o pacote até a divulgação do livro, porque a gente queria sempre fazer um grande evento, até o lançamento. Então a gente entregava o livro para o autor, toda a tiragem dele, e a gente fazia a assessoria de imprensa para fazer o lançamento. E todos os lançamentos foram incríveis, cada um com a sua peculiaridade. O Marasco, né, professor, com aquele monte de alunos orgulhosos, com o Eduardo na fila, com família. Então, para cada um a gente pensava alguma coisa que fosse muito especial, porque aquele é um momento especial. E também porque a gente sabe que em Pelotas a gente tem um público leitor para todos os gostos, né? E aí a gente foi indo sempre nesse formato. O Pelotas Imagem foi um estrondo de novo, assim, né? Porque quando eu cheguei em Pelotas, eu achava inadmissível Pelotas não ter um livro. Eu olhava para Pelotas, linda, eu como fotógrafo dizia, como é que Pelotas não tem um livro para se vender, para se divulgar, sabe? E aquilo ficava me angustiando, assim. E eu pensava, cara, uma hora dessa vai vir um fotógrafo de fora e vai fazer, né? E aí eu comecei a me organizar. E aí em 2012, né, 2013, sofri um acidente de trabalho. Estava fotografando um trem descarrilado lá perto da estação. E que descarrilou um hoje. Sério? É. E eu caí, eu fui saltar de cima do vagão e caí e rompi os ligamentos, tive que ficar em casa. E ficando em casa eu comecei a visitar meu arquivo. E aí, cara, eu um dia peguei, sei lá, um arquivo gigante, 7.000 fotos, levei pro Valder, disse, o que eu faço com isso? Eles, com isso não dá para fazer nada, mas se tu fizer uma edição, a gente pode pensar num livro. E aí fui editando, cheguei em 1.000 fotos e disse, não consigo mais diminuir do que isso. Daí o Valder disse, nem pensar, 1.000 fotos não dá para fazer um livro, tem que ir. E aí eu chamei alguns amigos, comecei a definir narrativa, de que forma que eu ia fazer o livro, enfim, e aí eu não tinha como pagar o livro. E aí vem a coisa dos financiamentos do livro, né? Vários livros cada um tem seu financiamento. Tem gente que tira do bolso e paga, tem outro que tem um projeto incentivado. No meu caso, na época, a Zero Hora estava insistindo para mim ir embora de Pelotas. Eles diziam que eu não tinha mais como ficar aqui, que eu tinha que ir para Porto Alegre. Eu não queria ir embora de Pelotas. Apaixonado por Pelotas, ia morar em Porto Alegre. Não gosto de Porto Alegre, enfim. E aí eu tava naquele meio limbo, assim, machucado em casa, mas quando eu voltasse eu sabia que eu teria que tomar uma decisão. E aí eu falo com o Valder disse pra mim, eu vou fazer um projeto de venda pra ti. Eu não sabia o que era projeto de venda. Aí ele faz um caderninho com algumas fotos, junto com a Gabi, monta um texto de abertura, valores de cota, e aí ele botou, o livro custaria R$80.000, com gráfica, tudo pronto o livro. Aí ele fez 10 cotas de R$8.000. Eu disse, não, cara, tá louco.
Louco, cara, não sei vender, eu nunca vendi nada, não tem como vender. Daí o Valder olha pra mim, vocês conhecem o Valder, né? O Valder é uma lenda. O Valder olha pra mim e disse assim, a hora que tu vai embora? Daí eu disse, tá, eles querem que eu vá pra Porto Alegre. Se tu não conseguir vender um livro que vai ser um orgulho pra cidade por 80 mil, aceito o convite da 0 Hora, porque a Pelotas não quer que tu fique aqui. Porra, cara, me deu um... Eu digo, e agora? Se eu não vendo? Se eu não vendo? E aí foi uma loucura, assim. Daí eu liguei para um amigo meu que tem grana e falei, cara, eu preciso conversar contigo, tu tem que me ajudar. E aí procurei o Fortão da construtora Roberto Ferreira e disse, cara, eu tô apavorado, eu tenho isso aqui para vender e eu não sei o que fazer, cara, não sei vender. E ele disse, como não sabe? Ah, mas é um livro, me explica. Eu expliquei. Ele, mas vai ser que nem esse aqui, ele não entendi. Ele achava que era um caderno que nem eu. Não, vai ser um livro legal, de capa dura, não sei o que. Não, então faz o seguinte, ó. Eu quero uma cota de 8 mil. Eu digo, não, cara, não faz isso, não. Não, cara, é muito dinheiro. Ele disse, não, eu quero uma. E só um pouquinho, já ligou para o... Cara, na hora ele vendeu 6 cotas. Assim, ó, no telefone. Ele disse, ó, tu tem que visitar o cara que tava construindo... Como é que é o nome desse prédio lá do Paulo Moreira ali? O home office, não sei o que. Home office, já... Cara, ele vendeu 6 cotas e eu cheguei em casa e disse, Gabi, eu não sei o que aconteceu, entendeu? Eu não sei o que tá acontecendo, mas... Meu dia foi diferente hoje. E aí, cara, deu na sequência, eu sei que no final faltava 2 cotas e um dia a gente tá tomando café e eu sempre tentando desanimar, dizendo pra Gabi, não vai dar, tá faltando 16 mil, tem como. Aí vem vindo o Estima, caminhando pela rua, ali na 15, nós estava na Márcia Aquino, e aí ele entra, como é que tá o livro? Eu digo, cara, eu acho que não vai sair, falta 2 cotas de 8 mil. Disse, não, então uma é minha. E a outra eu vou dar um jeito. E aí ele falou com a prefeitura, porque não era tu não dava 8 mil, tu comprava 100 livros. Tu comprava 100 livros. E a prefeitura tinha utilidade. E a prefeitura comprou. E aí, cara, fechou, e a gente fez... E foi incrível o lançamento, cara. E aí o lançamento a mesma coisa. Aí fomos para o Rio, lançar na Livraria Travessa de Ipanema. E deu a coincidência de estar o Eduardo Leite lá, fazendo alguma coisa numa de agenda. Com o governador do Rio. Estima, e aí foi assim, ó, foi um monte de gente. A gente conseguiu uma menina lá que fazia Bem Casado. A gente encomendou Bem Casado, fez uma noite pelotense no Rio. Exatamente, a Márcia Proto. Foi colega de colégio meu, isso, a Martinha fez os Bem Casados. Foi incrível. E aí a gente depois lançou em Pelotas. E foi engraçado no Rio, porque o dono da livraria tinha uns amigos pelotenses. Deixa esse cara lançar aí, né? A Gabi ligou. E, cara, daqui a pouco a livraria começou a encher de gente. Aí o cara desceu pra ver quem era aqueles doidos que tinha vindo o prefeito de Pelotas pro lançamento, que tava cheio de gente na livraria. Quem é essa gente, cara? Achou que ia ser um lançamento daqui aos familiares. A gente é de Pelotas, porra. E aí foi... Fala Pelotas, sabe? Deixa eu te perguntar, Gabi. Depois desse ano que lançou o livro do Nauro, que foi o Náufrago, chegaram muitas pessoas e disseram, quero produzir. Como foi, não digo do projeto de seleção dessas pessoas, mas... Todo ano tinha alguém batendo na porta. Eu quero lançar um livro, Como é pra vocês essa curadoria de quem escolher, quem não escolher, quem bancar, quem não bancar, como bancar, de que forma bancar? Como que foi nesse começo? Então, nesse começo teve um Náufrago, depois tiveram esses tantos em um ano só. A gente não conseguiu fazer mais nada além de editar livros. E aí a gente parou e pensou, não, a gente tem que fazer a editora ser um produto premium. Então, assim... Alguns projetos especiais a gente vai fazer, mas a gente tem que seguir tocando a nossa vida, da agência e tudo mais, né? Até porque o livro, ele demanda muito tempo. Nesse formato que a gente tem, a gente não é uma grande editora, mas a gente gosta de uma qualidade bastante elevada. Então, a gente decidiu fazer dessa forma e a gente fez Laranjal Imagens, a gente fez o livro da Lu Gastal, o Relicário de Afetos. Cada um ano, a gente fez o Moisés Vasconcelos, o Demônio da Luz. Cada um por uma questão, sempre envolvendo também alguma afetividade. A gente só bancou um livro até hoje, que foi o livro do Deco. Todos os outros foram algum projeto, financiamento coletivo, foi incentivado, enfim. Mas aí, quando chegou o Náufrago, o A Vida Cabia um Fusca, a gente pensou...
vamos fazer algumas coisas diferentes, porque também ao longo desses anos, desde 2012, 10 anos, 12, a comunicação foi mudando, o mercado editorial foi mudando, todas as coisas foram mudando. E aí a gente tinha muito material audiovisual. Aí a gente teve a ideia de, primeiro a gente ia fazer um livro da Inspeção Física Médica de fotografias. Era um livro de fotos. Conseguimos aprovar pela Lei de Incentivo à Cultura, conseguimos o financiador e aí veio a pandemia. Aí a gente devolveu o dinheiro, porque aquela empresa que aportou precisava pagar os funcionários e tudo mais, e a gente ficou pensando em casa, o que a gente vai fazer? Aí o Nauro foi para imersão interna e escreveu. Quando ele termina de escrever e a gente está com o livro pronto, a gente resolveu colocar QR Codes para as pessoas terem uma experiência que não era uma coisa comum nos livros, mas como era uma narrativa muito visual, para as pessoas, na medida que estavam vivendo aquela emoção, dessem o clique ali, fossem para o YouTube e fossem sentir exatamente o que estava acontecendo nos vídeos, como perder o freio chegando na casa do Neru, dessas coisas todas, a gente colocou o QR Code ali no final. Aí fizemos o lançamento gigantesco no shopping, filas enormes, horas das 2 da tarde às 8 da noite, super legal. E aí depois a gente pensou, bom, agora esse livro tem que rodar o mundo, né? A gente tinha ideia de fazer uma coisa meio circo, assim, passar pelas cidades, o Nauro lançando e tudo mais. Só que a gente tinha uma viagem marcada para Portugal. 2 meses em Portugal. E eu falei pro Nauro, a gente tem que lançar em Portugal. Vamos dar um jeito de... Mesma coisa, telefone. Para quem que eu vou ligar? Falei com o pessoal da Embaixada de Portugal, fiz reunião, um monte de coisa. A gente não achava um jeito. Até que a Beth da Vanguarda falou, vou apresentar vocês pro Jaime da Editora Saudade, que mora em Portugal. Aí fizemos uma reunião com o Jaime, e o Jaime aceitou ser a distribuidora do livro em Portugal. Então, assim, a gente não tinha distribuidora no Brasil, mas já tinha em Portugal. A gente lançou em Lisboa e na cidade do Porto. Lançamos em Portugal, e aí a gente já tinha ido para a lista dos mais vendidos do Brasil. No Brasil, da Veja. 3 semanas a gente ficou na lista. Isso, e a da Publish News, que é uma de ouro, assim, né? E aí as portas foram se abrindo. Não, e no dia que eu lancei, que a gente lançou aqui, foi dia 2 de novembro, a gente lançou no dia do Finados, dia 3 eu lancei em Santa Maria, e dia 5 em São Borja, de Fusca, viajando. E aí foram 20 cidades no Rio Grande do Sul em um mês. Porque dia 8 de dezembro a gente embarcava para Portugal. Então eu tinha que correr, cara, e cada cidade era uma palestra, lançamento, palestra em universidade, em escola pública, em biblioteca pública, que era uma contrapartida porque o livro é pela LIC, né? Então tinha essa contrapartida e o livro, como o projeto foi feito durante a pandemia, era para ser virtual essas palestras. Só que daí abriu e eu disse, não, eu quero contato com as pessoas. Fazer presencial. E a gente sempre tem isso nos nossos projetos, uma contrapartida social. Sim. O Andanças Imaginárias, que é um livro de poesia do Nauro. Que perrengue, vamos falar desse livro. Ilustrações com a Sofia, que foi feito através do Procultura. A gente pensou, o que a gente vai fazer? Porque tem que tocar as pessoas têm que se estimularem a escrever, a ler, tem que ir além, né? E aí, então, nesse a gente resolveu adesivar todos os ônibus da linha do Areal, porque a gente mora no Areal, com poemas daquele livro, poemas e ilustrações, para as pessoas não só lerem poesias quando estão indo e voltando do trabalho, mas também se animarem a, quem sabe, produzir poesia. E a gente foi para as escolas exatamente para fazer esse estímulo. Fazer oficina de poesia começar com as crianças. Foi muito legal. Vocês têm livros muito bons, mas vocês também pensam nessa coisa de como vender isso, né? Qual é o mote do livro? Pô, um livro sobre Fusca. O Brasil inteiro vai estar interessado num livro sobre Fusca e expedições de Fusca, né? Sobre o Chavante, sobre um acidente. Então isso também chama atenção, né? E também se torna atrativo. E provavelmente teu próximo livro também tem que pensar nessa coisa. Como chamar a atenção das pessoas? O conteúdo é bom, mas não adianta um conteúdo bom se as pessoas não vão ter interesse de ler, né? Antes de vocês responderem, aqui, ó, chegou a nossa pizza da Lacute e vocês vão responder aqui, ó, sentindo esse aroma, olha aqui, ó. Que maravilha. Tem aqui os sabores hoje, ó. Cara, isso aqui eu achei que ia ser uma droga, isso aqui tá maravilhoso. Calabresa. Tem cerveja pizza? Porra, cara. Que isso, cara? Pô, até pizza, hein? Podem responder aí já essa pergunta. Mas essa coisa dos eventos ajuda muito, né? Cara, eu acho que a gente nunca pensou assim que
que É muito intuitivo, nunca foi né? uma jogada de marketing escrever um livro sobre o Brasil, era uma necessidade, Sim. né? Tu tá lendo o livro, eu nunca andei de Fusca porque Sim, era marketing andar de Fusca, é uma verdade né? tua, mas é uma verdade. Mas os temas acabam sendo temas que Mas são eu acho, atrativos. Cuca, que o pano de fundo é muito... a emoção, a gente é muito visceral, os dois. Cada um do seu jeito, mas a gente é extremamente visceral. A gente tem essa coisa, o Pelotas Imagens era exatamente isso. Poxa, como é que as pessoas, os pelotenses... Eu sou pelotense, mas eu sei que o pelotense muitas vezes não enxerga Pelotas com essa beleza. Tanto que pessoas folhavam o livro, mas onde é que é isso aqui que eu não vi? Então é muito disso, né, Naura? A gente quer mostrar para as pessoas o que a gente está vendo e o que a gente está sentindo através dos nossos projetos. E virou uma referência, né? O Pelotense, porque o Pelotense é assim, ó, cara. O Pelotense, ele é... desculpa a comparação, mas é tipo um muçulmano. Ele mora em Barcelona, mas todo dia ele tá tentando acessar a RU para saber como é que foi o Pelotas, o Chavante, né? Ele se ajoelha e reza pro lado de Pelotas todo dia. E Deus o livre alguém falar mal de Pelotas, mas eles falam o tempo todo. E eu sentia Mas isso. é igual o Carioca. O Carioca é assim, odeio, calor, a criminalidade, tá? Sairia do Rio? Não. E aí o que acontece? O Pelotense tinha isso, só que o Pelotense estava lá, morando em Crato, no Ceará, e ele dizia, cara, eu sou de Pelotas, e os caras sacaneavam ele, tu é viado, essa piada chata que a gente ouve o tempo todo. E aí, quando sai esse livro, o cara dizia, mas Pelotas é lindo, que lindo, né? Quando sai esse livro, o cara pega, que nem o Santo Tomé, ele leva o livro e diz assim, cara, tá aqui minha cidade, ó. Sabe? Era um testemunho, era um que Pelotas era maravilhoso. Só que ele chegava em mim e dizia assim, cara, isso aqui não é Pelotas. Ele, sabe? Aí eu dizia, onde é que tem uma foto que é muito clássica, assim. Tem duas em especial, mas uma é a do raio, né? Que o cara dizia que nem existia Photoshop na época, eu fiz com filme, e o cara dizia que o raio na catedral não era de verdade, porque ele ia pra lá toda hora e olhava e parecia um edifício no fundo. E daí eu fui com ele até lá e mostrei aonde que eu tava na hora que eu fiz a foto. E ele disse, daqui não dá pra ver o edifício no fundo. E aí ele se convenceu. E a outra, um dia que um cara chegou e me disse assim, não, essa foto aqui não é em Pelotas, que é uma rua cheia de flores amarelas caídas no chão e uma mulher caminhando com uma sombrinha com uma criança pela mão. Que é Ferreira Viana, né? E aí, é do lado do Big ali, quando tu dobra, não é o Burger King ali, aí tem um corredor de árvore. Ali. Eu disse, cara, o problema não é que não é bonito, é que vocês não olham. Olhar. Entendeu? Tá ali, cara, sabe? E aí é isso, né? Era esse encantamento que a gente tinha com Pelotas, essa paixão. A poesia que eu escrevo no livro, que parece que eu tô escrevendo. A pessoa acha que é pra uma mulher que eu tô escrevendo, até que tu te dá conta que é pra cidade, assim, né? E quando a gente vai lançar o Pelotas Imagens no Rio, que a gente tá lá na Livraria Travessa do Leblon no dia seguinte, a gente começa a olhar a prateleira das praias e a gente vê o quê? Tem livro de tudo que é praia, não tem do Laranjal, mas tem como? Livro de, a gente volta decidido tem livro de Ipanema, tem livro do Leblon, tem livro de Copacabana, tem livro de Camboriú. Eu digo, Gabi, temos que ter um livro do Laranjal. Aí quando eu cheguei aqui e falei, os caras, mas Laranjal nem é praia, é um banhado. Eu digo, não, mas agora vai ser. Vamos fazer um livro. Eu fiquei 1 ano, às vezes o cara me convida para ver o nascer do sol no Laranjal. Eu digo, cara, eu fiquei 1 ano indo todos os dias de manhã ver o nascer do sol do Laranjal, sabe? Todos os dias durante 1 ano. E às vezes eu chegava lá, não tinha nascer do sol, era uma ventania, mas eu fui, passava meus domingos 1 ano fotografando o Laranjal. E se tu olhar o livro Laranjal a Imagem, ele é um dia no Laranjal. Ele começa com o nascer do sol e termina com a lua cheia, assim. Ele é um dia de praia, assim, onde tem tudo ali, sabe? Tem o arco-íris da tarde, tem o cachorro de rua, tem as pessoas tendem a achar que marketing é mentira. Tem gente que faz o marketing de mentira. Nós acreditamos em comum no marketing da verdade, que é aquele que tu olha para dentro do que tu tem e tu transborda aquilo da melhor forma que tu conseguir, mas baseado na verdade. E é isso que eu tô falando. É exatamente isso que a gente tenta fazer.
tenta dar luz a coisas que as pessoas muitas vezes não enxergam. Mas a gente jamais vai falar em alguma coisa que a gente não acredite, né? Claro. Senão... A gente tem 2 olhares aqui, do escritor entusiasta e da editora, distribuidora que faz o evento e que se complementam. Conecta as coisas. E que conectam E a viabilidade. E aqui, ó, eu acho que tu é o cabeça nas nuvens e a Gabi é o pé no chão. Ou não? Eu acho que é mais ou menos isso. Mas mais ou menos por esse caminho. Mas eu quero que o Nauro fale sobre isso. Não, às vezes eu saio do ar, né? Eu vou e ela me puxa de volta, assim. Me traz de volta, porque é muita loucura, muita... esse dia eu falei, o Cuca foi lá em casa, a gente estava conversando, né? E eu tô vivendo um momento de sofrimento muito grande, assim. Porque... talvez eu tenha me dado conta que eu tenho sonho demais pro tempo de vida que me resta, entende? E aí dói muito, assim. Eu tive um ano muito difícil ano passado, um ano de muita dor, um trabalho muito difícil que eu fiz, mas eu acho que é que nem o cachorro quando sai da água, tem que se chacoalhar e seguir andando, né? Mas sem a Gabi na minha vida, a Gabi é uma luz que apareceu na minha vida, não vou olhar para ela agora assim, né? Porque eu não acreditava no amor, eu tinha o Cuca deve ter lido, né? Uma cigana me disse uma vez que eu ia morrer velho e sozinho, né? Então, já que eu ia morrer velho e sozinho, e eu não vou achar nunca o amor, que ela disse, eu vou tentar com todas as pessoas, não vou achar a pessoa certa, eu vou tentar com as erradas. E assim, eu levava a minha vida, né? Até que um dia a gente se conheceu, eu e a Gabi, e eu vi que a cigana estava mentindo e que realmente tinha uma pessoa no mundo que eu queria ter conta conjunta, ter uma casa no nome, fazer um financiamento, sabe? Essas coisas que a gente faz quando quer ficar com alguém para sempre. E já no nosso encontro, a gente já fez digamos assim, um bom negócio a partir disso, né? Ele criativo, um monte de foto linda, maravilhosa, mas não botava nunca num concurso fotográfico naquela época. Se tinha uns prêmios bem, né? O jornalismo tem prêmios, né? E aí, não era prêmio de internet, eram prêmios... Primeiro ano de namoro, eu inscrevi ele em 2 concursos nacionais que tinha prêmio. Na verdade, eu dava uma espiada pensando, né? Bom, vale a pena, não vale. E aí ele ganhou os 2 nacionais e a gente comprou o nosso terreno, que onde é a palafita. Com dinheiro dos prêmios, né? Com dinheiro dos prêmios. Foi a fotografia que então, nos deu aquilo. Foi o nosso primeiro empreendimento, quando era um fim de mundo, a palafita onde a gente mora hoje. Não tinha água, não tinha luz, não tinha... Aí a gente estava no Café Aquário, fizemos umas alianças com o guardanapo de papel do Café Aquário, fizemos uma lista de sonho no guardanapo do café, que está até hoje num quadrinho lá em casa. E aí... às vezes eu tenho raiva dela, porque ela é muito mais talentosa que eu, mas ela tá sempre preocupada em não magoar as pessoas, em ser politicamente correta. Não é isso. E ela tem um texto brilhante. E quem tinha que ser o escritor da casa era ela, não eu. Eu sempre digo isso. A minha defesa é o seguinte, eu sou feliz com as coisas que eu faço, absolutamente feliz. Eu sou feliz com a quantidade de corações que eu toco com a minha escrita. Eu não tenho vontade de escrever um livro e ter uma fila de autógrafos na minha frente. Eu vou ficar nervosa, eu não vou me sentir bem, eu não vou me sentir confortável. Não, e tem uma coisa que ninguém sabe, que ninguém sabe. Quem olha sabe. Que a Gabi fotografa também muito bem. Então eu costumo dizer que a Gabi tira foto melhor que o Nauro e o Nauro escreve melhor que a Gabi. Não escreve melhor que ela. É uma brincadeira, porque eles são complementares. Ela fotografa melhor que eu, é verdade, mas ela escreve melhor que eu também. Eu sou muito feliz com a liberdade de fazer exatamente o que eu quero da minha vida. Mas a cidade é carente de um livro dela, isso todo mundo sabe. Deixa eu fazer uma pergunta. Nesses anos, assim, de convivência, de criação, vocês tiveram diversos perrengues aí, né? E o Nauro falou que o livro de poesias foi um perrengue. Que tipo de perrengue para uma distribuidora? Que tipo de perrengue criativo ou de inspiração, de criar um livro de poesias vocês tiveram? Essa é muito fácil de responder. Por quê? A Sofia, que era a ilustradora do livro, ela tinha na época, eu acho que 8 anos, né? 8, 9 anos por aí. E o Nauro estava assim, em plena
imersão na poesia, aquela coisa assim, com poemas um tanto quanto pesados e, né, mais para Bukowski do que para Mário Quintana, assim. E ele queria que o livro tivesse toda aquela densidade e ilustrações de uma criança. E aí eu fiquei imaginando. Tinha muito palavrão. E tirando coisas, e ele insistindo. Aí eu disse assim, Nauro, tu imagina a sessão de autógrafos no Colégio da Sofia e aquela fila de coleguinhas comprando o livro, e tu acha que, não tem aqui, seria né? adequado para tua filha? Aí eu fiz um convencimento, é mais ou menos por aí, entende? Não, a gente teve que... Às vezes tu tem que trazer ele para a realidade. A gente teve que começar a ir trabalhar junto, eu e a Sofia. Porque era assim, ó, o Náufrago... O que acontece, tá? Quando eu escrevi A Noite Que Não Acabou, eu tive a ideia do livro, eu fiz o projeto... Cara, eu tinha o roteiro do livro, eu falei com o editor, enfim, tudo. E aí convidei o Ciccone para escrever comigo, e sem ele eu não conseguiria. Mas a gente escreveu junto o livro. Aí vem aquele complexo de... Não é, como é que se diz? Vira-lata? Meio que uma insegurança, assim, porque aí o que acontece? Quando o livro está pronto, eu disse pro Ciccone, isso não é um livro de ficção, isso é um livro real. Nós temos que dar cara para os personagens. E aí a gente decidiu fazer, no meio do livro, um caderno de 16 páginas com as fotos dos principais personagens do livro. Aí, algumas pessoas me viam na rua e diziam assim, que legal o livro do Ciccone, né? As tuas fotos também estão muito boas. Pô, me dava uma coisa assim, né, cara? Mas era comigo, eu que tinha que resolver isso, né? Aí em 2012, eu decidi, não, agora eu vou escrever um livro meu e não vai ter foto. A primeira coisa que eu fiz quando abri o livro, eu fui procurar as fotos. E não tinha foto. Aí eu fui escrever em 2012, e daí a gente convida como é que é o ilustrador? Prefácio? O ilustrador. O Conde. O Pablo Conde, para fazer as ilustrações. Eu não queria foto. Eu digo, esse livro não vai ter foto. Vai ter ilustração. E aí eu faço o livro com as ilustrações do Pablo. Aí, logo em seguida, sai uma segunda edição. A gente faz outras ilustrações com mapinha e tudo. E aí, em 2015, quando eu vou escrever o Náufrago, quando eu estou escrevendo o livro de poesia, que era as poesias meio malditas, assim, que eu escrevia no intervalo, quando eu estava viajando pela 0 Hora, fotografando, quando eu saía de algum lugar e ia para outro, eu escrevia uns textos meio maluco, não é nem poesia, umas maluquices, assim. E aí eu pensava, vou convidar o Pablo de novo. Só que daí vem a ideia, a gente fica a vida inteira, tu que tá com um filho pequeno, ela faz um desenho e tu guarda numa pasta. Nossa, e tu não tem coragem de jogar aquilo fora. Os rabiscos. Qualquer rabisco. E eu com aquele monte de rabisco, eu disse pra Gabi, cara, e a gente podia usar para imortalizar esses desenhos da Sofia, usar como ilustração do livro. Ela disse, legal, não sei o quê. Achou super legal. Mandamos o projeto pro Procultura, foi aprovado. Quando ela vai ler as poesias, ela diz, não, nem pensar. Tá louco? Esse livro, minha filha não vai fazer ilustração. Eu falava, do começo ao fim. Eu botava a mulher que habita em mim. A mulher que habita em mim já foi puta, que não sei o que. Ela, não, sabe? E aí ela diz, não, vamos melhorar. Aí começa aquele filtro, aí eu digo, não, nós temos que definir o livro melhor. Aí a gente define que o livro vai começar mais infantil, depois ele vai ficando... Tem um prefácio da Angélica Freitas. Aí tem um prefácio da Angélica Freitas, que é muito engraçado, porque eu encontro a Angélica. A Angélica é a maior poeta do Brasil, né, cara? E eu encontro ela no Café Aquário e digo, eu queria que tu escrevesse alguma coisa ali pra mim, que eu tô escrevendo um livro, que é de poesia, mas tem um disco não é do poesia. Vitor, né, com ela, né? Tem um disco do Vitor com ela. E aí ela dá risada, porque ela diz, como não é poesia, né? Tudo é poesia. A Angélica é demais. E aí o livro vai ficando pesado do meio pra frente, assim. Mas o começo ele é bem infantil. Como a maioria das pessoas não passa no meio do livro, então... Mas ele cabe na categoria livre, viu? Ele cabe. E ele começa infantil, depois ele vai ficando mais pesado. Ele começa com a infância e termina com um poema sobre a morte, né? Que é... ele acha que eu sou o HD externo dele. Deixa eu te perguntar, no começo da nossa conversa você falou sobre a adaptação do novo cenário da distribuição e das editoras também.
Como está sendo esse cenário para vocês? A gente falou um pouco da história de vocês ao longo desse processo, né? Mas como está sendo o agora, né? Como que tá a editora? Como que estão as distribuições? É muita lei de incentivo? Vocês conseguem distribuir de forma independente ou não? Como que tá o momento agora? E da região, vamos falar de vocês e região. A gente tem, a partir desse contato, desse lançamento em Portugal, a gente fez contato com o Jaime, lá em Portugal, e conhecemos a distribuidora Catavento, que é uma das maiores do país. Então, a gente tem a distribuição através da Catavento, então a gente tem a Vida Cabe um Fusca em várias livrarias do Brasil, né? Além da Vanguarda, que também entrega para todo, pelo site, para qualquer lugar. A Vanguarda é nossa maior parceira, assim. E em Portugal, a gente está na FINAC, no site da FINAC, para quem quiser, em todos os lugares. Então, assim, é muito legal essa parceria com o Jaime por conta disso. E a gente tem projetos como, por exemplo, a gente agora ao longo de 2024, a gente fez um livro maravilhoso que retratou, vocês entrevistaram aqui a Andréia, né, também, o trabalho de restauração das obras vandalizadas no 8 de janeiro, que é um livro que a Satolep Press fez, que ele é um livro do mesmo tamanho, exatamente igual ao Pelotas Imagens, número de páginas, tudo igual. Quando elas nos procuraram em setembro de 2023 para pedir que a Satolep apresentasse ideias eles tinham que dar como contrapartida um livro-arte. Então, a gente deu duas opções, o livro Relicário de Afetos e o Pelotas Imagens, para elas levarem lá para as reuniões com o IFAM e com a presidência. Aprovaram esse tamanho, esse formato, e a gente ao longo do ano... Ele é quadrado, né? Ele é quadrado, ele é 23 por 23, capa dura, um livro super bonito. E durante todo o ano a gente produziu esse livro. Então foi muito interessante porque enquanto o processo de restauração dessas obras ia acontecendo e o Nauro ia fotografando, eu e o Vinícius Perazza, que é sócio da Satolep Press, a gente ia pensando qual conceito a gente ia dar para esse livro, que ele tinha várias camadas. Ele é um livro de restauração, obviamente, da questão técnica, mas ele também é um livro político, ele é um livro que conta a história de todos esses brasileiros que tiveram envolvidos num fato histórico, que daqui a 100 anos, quem vai contar essa história se não um livro, né? Que está na internet se perde. E aí a gente começa a fazer o espelho de como a gente ia fazer essa narrativa. E aí eu vou a Brasília para fazer a apresentação lá da nossa ideia para o pessoal do IFAM e da presidência, e eu levo assim, o conceito de que a gente tinha que humanizar esse livro, mais do que só as técnicas. A gente tinha que contar a história desses brasileiros que fizeram essa história. Então a gente tem os cases humanizados em cada um dos capítulos. Cada capítulo tem um case humanizado, que é o que aquela pessoa sentiu. Por exemplo, o primeiro capítulo abre com a destruição, mas também com a emoção do Rogério Carvalho, que é o curador das obras dos palácios presidenciais e que foi dos primeiros a chegar, e que quando viu aquilo tudo sentou e chorou, e ele vai descrevendo a emoção dele. Porque se tu não traz, além do artigo acadêmico que está ali detalhado a emoção das coisas, se tu não traz a história, por exemplo, da artista argentina, que nós conseguimos uma entrevista exclusiva com ela, que é a Marta Minuhin, que a obra dela foi arremessada do segundo andar, a Vênus Apocalíptica, que foi feita por ela, a única artista viva, mulher, e foi feita por ela exatamente em 85, a época que ela cria uma série, porque ela volta para a Argentina depois de estar morando em Nova York, e ela encontra uma Argentina destruída pela ditadura. Então olha a conexão das coisas, né? E aí esse livro, ele vai se construindo ao longo desse ano, mas é um livro que também tem muitas emoções nos bastidores de todo mundo envolvido. A gente está falando de dores, de ditadura, de coisas do passado, do futuro, e eu queria muito que tudo isso tivesse dentro do livro. Ele vai ser lançado em Pelotas mais adiante, mas é um livro que ele traz muitas coisas fundamentais assim para nós, para o fortalecimento da democracia. Então ele foi um livro que nos doeu, mas que é uma grande obra que a Satolep Press fez, nos orgulha muito, e que traz isso de Pelotas, traz um curso de restauração que ganhou luz, né, fazendo um trabalho fantástico, traz uma editora que conseguiu
levar... eu me lembro na véspera da minha apresentação na presidência da República, eu tive uma crise de ansiedade monumental, porque eu fiquei pensando como é que eu vou tentar traduzir para eles tudo que eu estou pensando. Eu fiquei muito apavorada, né? E quando eu sentei lá, eu comecei a falar com o coração, e é o que sempre nos abre as portas, né? Então, na verdade, a gente tem essa obra, que é uma obra muito potente, em 2024, e agora a gente está começando uns livros bem interessantes. A gente vai contar os 40 anos do Sicredi, que acontece esse ano, através do olhar das pessoas, dos associados, né? Dos agricultores que construíram as suas histórias, do plantio à colheita, né? Numa metáfora. A gente está fazendo um outro... A gente não, essa é tu. Essa Tolep Press, A gente está fazendo um livro que é muito louco, que a gente recebeu o contato através de uma pessoa que encontrou o Relicário de Afetos na Amazon. Relicário de Afetos é o livro da Lu Gastal. Da Lu Gastal, que a gente fez em 2017. Legal. E essa pessoa nos encontrou na Amazon, fez uma pesquisa de editoras no Brasil e encontrou essa Tolep como a referência que ela queria. Ela mora em Oxford e ela é a governanta de um castelo. Então, ela cuida de uma condessa. E a história dela é incrível. E ela quis contar a história dela e ela queria alguém para confidenciar. Ela é de Brusque, em Santa Catarina. E é uma história maravilhosa, que amanhã, às 7 da manhã, eu tenho a segunda entrevista com ela, então eu tenho que me adaptar ao fuso horário dela, né? E a gente fica 2 horas ou 3 conversando, e é um livro que vai sair em 2026. Tem ainda outro livro de uma senhora fantástica que vai fazer 90 anos em 2026 e que os filhos, depois que assistiram Ainda Estou Aqui, tiveram vontade de conhecer mais sobre essa mulher que começou a contar experiências que ela tinha vivido e que os filhos não sabiam. Então, eles quiseram trazer essa história para um livro. E a gente vai começar também a partir de março. Eu vou ouvir, vou entender melhor e vou pensar como é que vai acontecer, como é que a gente vai contar. Então, isso me encanta. É produção, né? É bastante, da cidade ou coisa. Ativando a cidade para fazer É como a gente teve um episódio do Sesc, que o Parada falou, gente, a gente traz muita gente para cá. Durante um período de tempo. E isso é movimentar a economia local. Isso é trazer pessoas que estão de fora, através das redes sociais, ou do próprio catálogo da Amazon, quando tu encontra, né, o livro, gera uma identificação e gera fomento para a economia local. Isso é sensacional. Isso é o advento da internet nos meios de distribuição, né? Uma pergunta antes... vou fazer aqui agora a pergunta do ChatGPT do nosso episódio de hoje, que o ChatGPT vai fazer uma pergunta para vocês dois. Então se preparem, ó. Se vocês pudessem imprimir um livro que só existisse por um dia e depois desaparecesse, sobre o que ele falaria e para quem seria destinado? Olha, GPT, agora tu me pegasse. Eu acho que... Por isso que eu prefiro a inteligência dos chineses, viu? Eu acho que tinha que ser alguma coisa muito... Qual é a verdade que tu não contaria pra ninguém? Alguma coisa assim. Eu acho que quando tu consegue tirar uma coisa que tá lá no subsolo, tu sempre fica mais leve. Então eu acho que poderia ser tipo verdades do subsolo, uma coisa assim. Bom isso, hein? É uma verdade que só vai ser dita um dia. Depois pluft. E será que aí tu fica... Aí entram os questionamentos. Bom, Não, eu ia ser o fotógrafo desse livro. Mentira, você tá fazendo vários livros que nem tem fotografia, rapaz. Eu ia ser o fotógrafo do livro dela, a gente ia fazer junto. É que, cara, o ChatGPT, ele pediu um stories, né, cara? Ele não pediu um livro. Era um stories em forma de livro, assim. O que tu vai largar que vai durar 24 horas, mas tu tem que saber que tu tem que te comprometer o resto da vida por aquilo que tu colocou ali, né, porque cara? as pessoas vão alguém lembrar. vai printar, alguém vai printar, entendeu? Então não dá pra... Não sei, cara. Eu não... Desculpa, GPT, eu não vou conseguir responder essa. Da onde vem a criatividade para criar esses livros? Da onde tu busca inspiração, referência, repertório? Da onde vem essas ideias mirabolantes de todos os livros que foram construídos até agora? Tem uma fonte que você bebe? Cara, a fonte de todas as, né, a usina de criatividade, eu acho que sempre é a Palafita, que é a nossa casa.
Lá é a nossa usina de sonho, né? A gente sempre diz que a gente conseguiu enxergar o mundo quando o mundo passou a ser uma porção de terra na volta da palafita. Porque daí fica fácil, tu abre a porta de casa, tu não tá em Pelotas, tu tá no mundo. Né? E aí quando vem aquelas cenas de drone de vocês, e aí sai o drone assim, tu olha assim, gente, não, isso aqui não é Pelotas. Aí tu decide quando tu abre a porta, se tu quer ir no café agora tomar um café, se tu abre a porta, pega o Fusca e decide, vou tomar um café no Aquário ou eu vou a Moscou. Tanto faz, porque o mundo é o quintal, entendeu? O mundo é o quintal. Eu me lembro que o Cuca falou na época, assim, né? Talvez o teu Fusca seja o único carro brasileiro na Copa do Mundo. Pô, achei uma rural lá. Não era o único, tinha uma rural lá junto. Mas eu acho que primeiro é isso. Segundo, a gente está falando em escrever, editar e ler, né? Leitura, a gente está sempre lendo alguma coisa. A gente tá sempre... Ela lê mais que eu, mas livros, ela lê mais livro que eu, mas tô sempre lendo alguma coisa. E daqui a um pouco, né? E a vivência, né? Eu sou um cara que toda hora eu chego nos lugares e fico conversando e tentando entender as pessoas e entender... E aí tu tem que ir filtrando, porque... Todos os dias vem uma ideia de alguma coisa incrível. Só que no final do mês tu tem 30 ideias. Tu tem que escolher uma. E quando tu escolhe uma, tu tem que correr atrás dela durante anos até que ela se realize. O documentário da expedição, o filme, né, que é um nosso lançamento desse ano, talvez vai ser o maior lançamento da Satolep desse ano, talvez seja... o documentário da expedição. E ele começa, eu na beira da Praia do Cassino, dizendo, hoje aqui, no dia 28 de junho de 2013, estamos começando o sonho de viajar de Fusca pela América. O nosso primeiro teste é sair das moles da Praia do Cassino até o Chuí, mas em 2013 e 2014 a gente vai realizar, porque a gente vai fazer um filme, a gente vai fazer um livro, a gente vai fazer foto, a gente vai fazer vídeo. Até 2015 nós vamos estar viajando. Nós estamos em 2025 e não acabou ainda, entende? Então, assim, a gente nunca sabe aonde que um sonho vai te levar. Às vezes é uma história como o náufrago que o meu sogro me contou, que tinha um pescador que caiu do barco na Lagoa dos Patos e ficou 20 horas nadando até que conseguiu sobreviver. Mas eu acho, eu vou te atalhar porque eu acho assim, eu acho que a gente é muito sonhador. E eu acho que isso é uma das coisas que está totalmente ligada à criatividade. A gente tem um quadrinho ali na cozinha que eu todo dia, quando eu vou tomar meu café, olho, que diz, todo dia eu sonho. Eu acho que a gente tem isso na nossa vida. Todo dia a gente sonha. Todo dia 31 de dezembro, a gente tem uma lista de sonhos. A gente... Antes de fazer a virada, a gente senta ali, a gente risca os sonhos que a gente conseguiu, que pode ser tudo, comprar uma torradeira nova, qualquer coisa, até ir para a lua, enfim. E a gente risca e a gente faz a lista do ano seguinte, é a lista da geladeira. Eu acho que a gente alimenta os nossos sonhos, isso é uma das coisas. E eu acho que é outra coisa que a gente não tem medo. E isso a gente tem em comum, apesar de ser tão diferente, eu e o Nauro, a gente comprou um livro quando se conheceu, que era O Esplendor dos Contrários, porque a gente é muito diferente. Mas a gente tem uma relação com as nossas vulnerabilidades, e eu acho que a vulnerabilidade das pessoas é uma riqueza. E as pessoas não enxergam isso como uma riqueza. Eu, quando escrevo, eu me entrego nas minhas vulnerabilidades. Eu acho que talvez o que eu me conecte com as pessoas é exatamente isso. Então, e as pessoas contigo. Comigo, exatamente. Então, eu acho que isso é uma coisa que esse mundo grandão adora instituir coisas, né? Vamos ser fortes, guerreiros. Não, vamos ser vulneráveis. E vamos ser de verdade, mais ou menos isso, né? E eu acho que a sonho, gente... Essa frase pra mim, que eu anotei e frisei aqui. O sonho, pra mim, o sonho é o catalisador da criatividade. Porque se não tem sonho, e aí uma das coisas que a gente viu no episódio também, que a Beth falou, nunca desistam dos seus sonhos. Porque pode ser que tenham percalços ao longo do caminho, né, ao longo do processo, mas se a gente não desistir dos sonhos, pode ser que a gente consiga alcançar ele, seja qual ele for. Mas tem que elencar sonho também, né? Tem que elencar sonho, porque assim... Tem que elencar sonho. Não, porque às vezes a gente tem muitos sonhos.
E tu não consegue levar todos, Tu né? tem muitos sonhos. Uma pessoa tu não normal tem um precisa- sonho. Mas tu Não é que nem uma boiada que tu vai levando tudo junto. Não, eu quero escrever um livro. Cara, tu tem que saber Quantos que tu vai sonhos? levar 3 anos pra fazer um livro. Quantos sonhos tu atinge que não são sonhos porque tu tá procurando um sonho, Exatamente. né? Tu vai levando um monte de coisa junto. Tu mira lá, mas tu atinge um monte de coisa na volta dele, né? Então vem um monte de coisa junto. Mas eu acho que sim. o conceito da palavra sonho é que tá errada sempre, porque o sonho parece uma coisa inatingível e é o contrário disso. É sonhar com pequenas coisas. Todos os dias eu sonho, porque todo dia eu sonho com uma pequena coisa. E às vezes com coisas grandes, mas essa deformidade que fizeram com a palavra sonho. Por isso que eu amo tanto as palavras. O sonho tem que ter um conceito, talvez, olhado de uma forma diferente. As pessoas ficam esperando o restaurante caro, ficam esperando o hotel 5 estrelas e às vezes não se dão conta que numa terça-feira comer um feijão com arroz em casa, tendo a filha na mesa, a esposa na mesa, é tão incrível como comer uma lagosta num restaurante caro, entende? E isso, se tu souber viver, o Clóvis sempre diz, né, que a felicidade é um instante que tu gostaria que durasse a vida toda. E a gente vai perdendo todos os dias momentos de felicidade, porque a gente está objetivando algo grande e esquece que a felicidade está nos meandros. Nessa conversa. A Gabi tem um momento do dia que é o café da manhã. E que eu levei muito tempo para compreender. Aliás, tu tem uma crônica maravilhosa sobre o café da manhã que eu tô no inferno. que eu li em voz alta para a Gabi, a gente deu muita risada. E porque eu custei muito tempo a entender que aquele momento era muito especial para ela. E que na minha família, com 7 irmãos, ninguém sentava na mesa para tomar café, cada um pegava um pedaço de pão, uma caneca de café e saía correndo. Ela senta, prepara o café. Cara, é um café de hotel, assim, não é um café de hotel, eu tô dizendo só para figurar, mas é um momento muito especial. E eu passei a tomar café da manhã para conviver com ela nesse momento que é especial para ela. E aí eu preparo o café quando eu posso, eu faço um ovos mexido. Por quê? Porque é um instante de felicidade do dia. Ela vai lá, faz a foto da janela dela e vai tomar o café dela. E às vezes eu não acordo quando eu vejo ela já tomou o café. Aquela crônica ali é uma brincadeira com tanta coisa para fazer ao mesmo tempo, para servir todo mundo junto. Claro. Mas também acontece lá em casa, nosso tempo junto, meu e da Estela, principalmente é no café. E agora no verão, nos fins de semana, a gente toma na rua. A gente leva... É uma delícia. E é incrível isso, tu te dá conta que esse café da manhã, ele pode ser um sonho diário, entendeu? Ele pode ser assim, tu saber que tu vai acordar e tu vai começar o dia feliz porque tu tem aquele momento, então... Agora o nosso novo quadro do nosso patrocinador master, Una Pregunta. Inspirado no Pedrinho do DDD. Una Pregunta, tá. Então, nós somos parceiros do DDD e o patrocinador é o mesmo, então o quadro é o mesmo. Só que a pergunta é um pouco diferente. Lá ele pergunta... se fosse prefeito de Pelotas, o que faria? Qual seria a primeira medida que tomaria, né? Aqui é um pouquinho diferente. Tu não vai gritar Pedro Perguntinha, né? Não. Cuca Perguntinha. Não. Eu já fui lá. Como que vocês fariam para que Pelotas fosse mais criativa? Eu sei que mas o que estimularia a ser mais? Ele me olha, pode começar, não? Posso começar? Eu fico muito puto quando eu saio daqui, as pessoas dizem assim, Pelotas não tem indústria. Eu acho que Pelotas é uma indústria do pensamento, entende? Pelotas, as pessoas, mas as pessoas se formam, não tem como ficar aqui. Não tem como ficar aqui. Pelotas forma 20 mil pessoas por ano. Não tem como ficar. Pelotas é uma fábrica de inteligência, Pelotas é uma fábrica de especializações. Aqui sai médico, aqui sai engenheiro. Só a Federal tem 105 cursos, a Católica tem mais 30 cursos, mais a Anhanguera, mais a Senac. Então, Pelotas, a gente vai naqueles eventos do Leonardo, cara, é um absurdo aqueles eventos. Do Léo, maravilhoso aqueles eventos. Então, assim, quais eventos? Pelotas Léo? É o SWP. Tá, lógico. Então, é incrível, assim, eu acho que falta, assim,
Pelotas se olhar com mais carinho, entende? Pelotas parar de ser antropofágico, né? Eles estão sempre, de alguma forma, tentando desconstruir o que é feito aqui. E talvez aí... O Parque Una, o que é o Parque Una, cara? O que é aquele Parque Una é uma indústria, cara, sabe? As pessoas acham que Parque Una é apartamento. Não, cara, Parque Una tem um monte de empresa dentro do Parque Una, tem um PIB gigante dentro do Parque Una, onde tem pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro que a administração está dentro do Parque Una, entendeu? Que usufruem do espaço, que tomam conta e se apropriam dele, né? Eu acho Pelotas extremamente criativa. Mas valorizar essa indústria do pensamento, exatamente, né? Mudar. O que Gramado tem com turismo, entendeu? As pessoas chegam lá, o atendente do posto de gasolina, ele fala com o cara que vai abastecer, já como para agradar o cara, para o cara voltar. Pelotas não, parece estar sempre correndo com as pessoas. Nesses 30 anos que eu moro aqui, as pessoas já me perguntaram 1 milhão de vezes, o que tu tá fazendo aqui? Cara, eu tô fazendo aqui o que eu faria em qualquer lugar do mundo, ser feliz e fazer o meu trabalho com o máximo de dedicação e criatividade possível, entendeu? Eu acho que criatividade em Pelotas não falta, sobra. Eu acho que talvez o que falte é entender que isso é um valor e ter mais investimentos na criatividade dessa verve incrível. Gente, eu estou fazendo agora pela Satolep o conteúdo de um caderno especial do Sesc, contando como é que foi o festival. Eu vi. As pessoas que eu entrevistei, as pessoas de fora, o maior violinista do mundo, né, que é um romeno, ele é apaixonado por Pelotas. Ele não abre mão de vir a Pelotas cada um dos festivais. Olha quantos embaixadores a gente acabou de exportar. Exatamente. Né? Milhares. Eles fazem questão de estar aqui no festival. Então, a gente não falta criatividade. Pelo contrário, tem muita. O que tem é que ter, talvez, política pública, investimento de empresário, formas disso tudo acontecer. A gente tem lá agora a gente está também descentralizando a Satolep, trabalhando no Parque Tecnológico. Lá acontece, né? O Dia da Criatividade, que o Cigales faz há algum tempo. A gente tem que participar dessas coisas que acontecem em Pelotas. Todos nós, não só o pessoal da criatividade, do jornalismo, do nosso meio. Da economia criativa, todos né? Um pouco de união, a população, a comunidade tem que abraçar isso, como abraça o festival, porque é o nosso valor. Olha o que é, por que a gente só lança livro aqui e a gente faz sempre um estrondo gigante? Porque tem público, tem emoção, tem tudo. Não falta nada, só falta isso ser mais orquestrado. Quem sabe a gente não convida o maestro o Evandro Maté para fazer essa união toda aí, fazer, né, harmonia, porque é só o que falta. E dia 22 de junho... Gente, Parque Una, muito obrigado. Eu amei esse quadro. Porque traz uma visão pé no chão que as pessoas não entendem da economia criativa. Eu não falei do Parque Una porque é patrocinador. Eu falei porque eu acho que... hoje virou um lugar que quando vem alguém de fora... O montador do meu filme passou uma semana aqui comigo, numa imersão, na montagem do documentário, e eu levei ele para conhecer o Parque Una. Sim. Entendeu? De caminhar lá. Coisas que a gente tem orgulho, né? Vamos levar no Marajal, vamos levar no mercado, vamos levar também no Parque Una. A gente fez uma vez, a gente foi convidado pelo Rudelger, que é o dono da fábrica de ladrilhos, para ciceronear um grupo de arquitetos de todo o Brasil que tinha vindo para conhecer alguns pontos da cidade, e terminou com uma visita ao Parque Una. E a gente foi contando histórias de Pelotas, centro histórico. Quando a gente chegou no Parque Una, eles ficaram de queixo caído. Passado, foi tão lindo. Presente e futuro, né? Gente, foi incrível porque isso agora. É o que a gente mais ama, Cuca, é ver, como eu te falei agora dos músicos, é ver no rosto dos outros o que tu enxerga da tua cidade. E isso dá um orgulho enorme, porque a gente sabe, a gente ficou aqui porque a gente já sabia. Vou fazer um adesivo assim, eu já sabia. Exatamente por isso. A gente, como em comum, né? A gente é contratado por empreendedores de todo o país para nos contratar, porque a gente trabalha para o Parque Una. Parque Una é uma referência nacional em bairro planejado. Então, assim, vê como a coisa vai evoluindo, a trama vai se espalhando, chega até a nós, chega a outros fornecedores de outro tipo de coisas do Parque Una,
né? Chega pro fotógrafo, pro Bertol, que faz as fotos, porque ele tira as fotos do Parque Una. Chega para todo mundo, né? Eu tenho uma exposição lá no saguão da Vanguarda, muito legal, dos escritores. Sim, a gente que bolou aqui. Ah, que legal. Tem o teu quadrinho. É lá. muito legal lá, cara. Fico muito feliz. Tem espaço para quem tá começando hoje no cenário de Pelotas. Tem espaço para quem quer criar uma editora. Eu sei qual é o custo para criar uma editora. Eu amo livros. Eu quero ter uma editora. É fácil? É difícil? É possível? É impossível? Eu não sei, porque a gente foi fazendo tudo de uma forma muito orgânica, né? A gente foi criando, a gente foi fazendo o que a nossa vida pessoal tinha vontade de fazer, transformando no profissional. Então, eu não tenho, assim, uma receita nossa, mas eu acredito que a gente tem a Livraria Vanguarda, que é essa potência que é, e tá em Pelotas, né? A Beth e o Gelson vieram para cá, fizeram esse trabalho incrível e só expandiram. Então, assim, ó, eu só posso acreditar que tem espaço. Precisa ter... Não tem investimento, tem que estudar e ter criatividade. Criatividade. Falou da Beth, o tema desse podcast é livro. A gente fez um episódio há pouco também com ela e com a Paula Blas. E eu vou ter que falar do meu livro e agradecer a Beth pelo seguinte: meu livro é um livro que eu investi, porque eu fiz 50 anos, em vez de fazer uma festa, eu investi no meu livro. Vai ter presente. Um livro que não é vendido, ele é dado para quem quer ler. Quem me pede, eu dou, com prazer. E a Beth se ofereceu para colocar o livro na livraria, sem vender. Então o cara chega lá para comprar um livro, vê o meu livro que é de graça, pode ser que ele não leve um outro livro, ele leve o meu. E ela topou. E eu já levei 50 livros lá. Entende? Então talvez tenham sido 50 livros que ela não vendeu. Não, mas talvez tenha sido 50 livros que ela vendeu a mais, porque a pessoa chegou lá e pegou o teu e comprou mais um. Mas eu quero agradecer publicamente, eu já falei para ela, obviamente, né? Mas então é uma coisa assim, ela e vou fazer. E dia 13 de março vou fazer uma sessão de autógrafos lá. Estaremos. Tem espaço para quem quer começar a produzir em Pelotas seu próprio livro, suas próprias fotos, para quem está começando nesse cenário de produção fotográfica, fotojornalística ou não, e para quem quer começar a escrever, quais as dicas que você dá? Cara, assim, eu me lembro quando eu comecei a fotografar, foi muito mais por necessidade do que por talento, né? E eu... Só que sempre... Eu sou um guri de periferia. E eu sabia que a coisa seria muito difícil para mim. Então só tinha um jeito, estudar muito, né? E ler muito. Eu durante 10 anos, agora a Sofia está começando a fotografar e por isso eu estou organizando a minha biblioteca novamente, porque eu já tive em Pelotas a maior biblioteca de fotografia, maior do que a da Federal, maior do que a da Católica, porque eu guardava 10% do meu salário na 0 hora para comprar livros de fotografia. E livro de fotografia era muito caro, tinha que encomendar de fora, né? Tu comprar um Henri Cartier-Bresson, tu comprar um Robert Capa, não existia aqui. Tinha que mandar vir e era muito difícil. Não tinha internet, não tinha nada. Tu ia na livraria, tu encomendava, tu esperava. E eu investi durante muitos anos. Então, assim, eu sou o resultado de tudo que eu li. Eu sou o resultado de tudo que eu vi, das pessoas que passaram por mim e dos meus fracassos. Isso sou eu, né? Então, eu não tenha medo de fracassar. Ler dói, ainda mais quando tu vem da escola pública, onde nem sempre a literatura é incentivada, né? Onde a gente tem, às vezes, um ensino precário, professores mal pagos. É muito difícil gostar de ler, mas qualquer coisa que tu fizer com frequência, tu aprende a gostar. E eu precisava ler muito, assim. Eu sempre digo, quando eu comecei a fotografar, eu era o pior fotógrafo do mundo. Porque eu estava começando e não sabia nada. Eu queria ser o melhor do mundo. Eu não estou nem perto de ser o melhor de Pelotas, mas eu estou tentando ser o melhor do mundo sempre, né? Então, não entre para brincadeira na fotografia, porque ela é uma profissão muito séria. Tu sabe disso. É dolorido, eu tô há 12 caro. Anos, tu tá bem mais. É caro, é muito difícil, o equipamento é caro e as pessoas pedem foto por e-mail, né? As pessoas... é uma profissão Me manda todas. As pessoas não é uma profissão que demora muito tempo, assim, e daí tu alcança um status que daí as pessoas já não te contratam mais porque acham que tu é muito caro. E é muito difícil, cara. Quando tu começa, tu tem que cobrar muito barato, porque tu
tu quer concorrer, e quando tu é bom, as pessoas não te contratam porque tu é muito caro. Então é uma profissão muito difícil. Se tu quiser entrar, é insano, mas se tu quiser ser feliz, é uma profissão muito boa. A literatura acaba entrando na minha vida muito mais como um desafio. Eu digo que nada foi muito fácil para mim. Só que chegou um momento na minha vida que fotografar era tão prazeroso e era tão fácil que eu precisava me desafiar. Então eu fui escrever, que é muito dolorido. Fotografar é dor para mim. A Gabi talvez não, ela pode falar, mas fotografar é muito dolorido. Fotografar para mim... Fotografar ou escrever? Escrever. Fotografar não, fotografar escrever é muito dolorido, dói na carne, assim. Mas eu preciso escrever. É uma forma de eu me expressar também. Aí, se tu quiser escrever, meu velho, aí é outra história. Daí não então, é que nem aqui, só para lembrar, esse livro que eu tô lendo, e que é o livro do Nauro, da Sotolep Press, é um livro biográfico, conta as aventuras do Nauro com o Segundinho. Com os Fuscas da minha vida. Né? Com os Fuscas todos. Eu comecei a ler o livro da Michelle Obama e eu não aguentei, porque eu vi assim que ela ficava inventando coisas. Tinha 3 anos de idade e ela conta o troço com detalhes assim que o prego que prendeu no meu sapato e a farpa do assoalho e não sei o que. Não pode ser, eu não aguentei aquilo. E o Nauro, eu sei que é preciso preencher as lacunas da história, mas o Nauro faz isso de uma maneira incrível aqui nesse livro. E a Gabi que não quis ler, então os méritos realmente não são tanto da editora mesmo, é do Nauro mesmo. Né? E como ele conta as histórias, como as histórias se conectam umas com as outras, isso é muito, muito bom de ver, porque não são histórias separadas, elas todas têm uma conexão. Né? Como eu disse antes, o primeiro capítulo assim, parece que você está vendo um filme, né? O teu coração bate, aquele filme de tempestade, de naufrágio, de barco no mar. E interessante ter escolhido também esse capítulo para ser o primeiro, que eu acho que também foi uma escolha eu acho acertada, né? Bem acertado. Enfim, o meu sonho era dar uma volta ao mundo de barco. Quando eu cheguei em Pelotas, eu queria muito, eu me encantei pelas águas, eu me encantei por essa loucura que é morar numa península, né? É uma loucura. Pelotas tem água por todos os lados e a Zero Hora me dava essa oportunidade, né? De conhecer cada vila, cada bairro, de sobrevoar Pelotas, de andar de barco pelas águas e tudo. E eu me encantei. E aí eu precisava de uma casa, eu nunca gostei de pagar aluguel, eu construí um barco para morar dentro. E fui morar num barco e me apaixonei pelos barcos. Mas eu sentia que as pessoas tinham uma coisa com o barco que era uma coisa meio de elite, assim. Meio, quem tem barco é rico, E eu cheguei, quando entra o Inca na minha vida, era para dar uma volta ao mundo. Eu compro o Inca porque eu queria viajar pelo mundo de barco. Mas talvez se eu viajasse... E eu sempre quis inspirar, né, os novos fotógrafos, que eu quis inspirar as pessoas a sonhar, e talvez o barco não alcançasse isso. E aí aparece o Fusca na minha vida de uma forma maluca, troco um Fusca por um iPhone, e aí eu descubro a ferramenta que eu poderia usar para inspirar as pessoas, e eu acho que foi acertado seguir com o Fusca e não com o barco. E quem quiser saber mais, compra o livro. Compra o livro. A vida cabe em um Fusca na Vanguarda. Gente, quero agradecer a participação. Tem na Amazon também, se você tá aí... Bom, mas a Vanguarda vende também pela internet. Sim. E a Vanguarda vende na Amazon também, inclusive. E já venderam até para os Estados Unidos. O Laerto faz mágica lá. É só pedir que eles Quando esgotar, aí tu lança pro Kindle. Vamos pensar nisso. Claro. Dia 22 de junho, tem um lançamento especial que é o documentário O Mundo Cabe um Fusca, que daí não é A Vida Cabe um Fusca, é o mundo. Baseado no livro. Baseado no livro, o documentário tá lindo. Qual é o dia? 22 de junho, Dia Mundial do Fusca, a gente vai lançar o documentário. Aquelas coisas da praça, de ocupar a praça. A gente ainda não sabe aonde. Meu Deus. Se a gente vai fazer no cinema do shopping, se a gente vai fazer um lançamento num teatro, se a gente vai fazer público.
Mas tem que ser eventão, porque Vai a ser gente legal. não vem pra passear A gente aqui não nesse vem mundo. pra qualquer Gente, coisa. quero agradecer a presença de vocês, foi incrível esse papo. Juntar vocês dois juntos num papo que fala da vida pessoal de vocês, que o Nauro não te olha, porque eu sei que ele vai se emocionar. Ele olha, fala de ti olhando pra mim, é uma coisa que dá um match muito bom. E muito obrigado pela presença de vocês, pela participação de vocês. Não tenho como agradecer essa participação. E só alegria, só sucesso. Muito obrigado. Esse livro, apesar da Gabi não ter lido, ele é todo sobre a Gabi. Tudo antes dela era um caminho para chegar nela, e no momento que eu encontro nela, tudo, a minha vida se divide em AG e DG, antes de Gabi e depois de Gabi. Corta. Eu agradeço a participação, porque eu sou tímida e eu consegui, viu, Cuca, ficar até o final firme e forte, nem doeu. E eu li o livro, eu vou corrigir vocês, eu li o livro, eu só não editei o livro, porque eu acho que eu não podia fazer esse papel, porque eu era personagem. E talvez eu tirasse realmente algumas partezinhas, mas eu acho que ele tá perfeito, redondo, e é isso aí. Esse foi o TinoCast, o podcast da indústria criativa do sul do Brasil. E até a próxima com muito mais da indústria criativa. Até mais. Tchau. Valeu. Vamos.